Olá, galerinha! Então, daremos início à nossa aula, tá? Iniciando o capítulo 7 de triângulos. Vamos falar dos seus tipos, classificações, tá bom? Condição de existência. Bom, galerinha, triângulo. Três ângulos, né? Então, quer dizer que ele é um polígono que possui três ângulos. Três ângulos, três lados. É uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos. Temos aí que a sua soma é 180 graus de todos os ângulos internos. Então, nós temos o segmento AB, BC e CD. E para você classificar um triângulo, você tem dois tipos. Se você for classificar quanto aos lados, nós temos escaleno, isósceles e equilátero. Escaleno é quando todos os lados são diferentes, resultando assim também em ângulos com valores diferentes. Então, todas as medidas são diferentes. Isósceles, você terá dois lados iguais, tá? E os ângulos das bases são iguais, tá bom? Que é isso que ele quer falar. E os ângulos opostos a esses lados iguais. Então, você vai ter sempre no isósceles dois lados iguais e dois ângulos iguais. Equilátero, que vem do latim, significa iguais. Látero de lado. Então, nós temos aí lados iguais. Então, todos os lados são iguais, portanto, todos os ângulos também deverão ser iguais. Tá? Concluímos que seus ângulos serão de 60 graus. Por quê? Porque você vai pegar a soma dos ângulos internos, que é 180 graus, e vai dividir por 3, porque são 3 ângulos, então resulta em 60. Então, quando o triângulo é equilátero, todos os ângulos têm 60 graus. Quanto aos ângulos, vocês terão um triângulo retângulo, olha lá, reto ângulo, ou seja, você vai ter um ângulo de 90 graus ali, um ângulo reto. Obtusângulo vem da palavrinha obtuso ângulo. Só que você não pode falar que todos os ângulos são obtusos. Por que não? Porque isso iria interferir na soma dos ângulos internos, já que para ser obtuso tem que ser um ângulo maior que 90. Então, o que você vai concluir? Que para você classificar um triângulo em obtusângulo, ele vai ter um ângulo obtuso e os demais ângulos, tá? No caso, os outros dois, serão agudos. Acutângulo vem de agudo ângulo. Então, você terá ângulos menores que 90 graus, tá? Formando assim os 180. E aqui uma síntese. Classificação quanto aos lados, eu coloquei ali 3 lados iguais, então ele é classificado em equilátero, ok? E para ser equilátero, veja que eu coloquei ali, ó, os 3 tracinhos, né? Cada um em um lado, mostrando que todos eles têm medidas iguais. Nós temos 2 lados iguais, ali no caso é o isósceles, como eu falei para vocês, então esses ângulos de baixo, os dois, são as bases, terão a mesma medida. E o último é o escaleno, né, onde todos os lados são diferentes, portanto, todos os ângulos também são diferentes. Do lado direito, nós temos a classificação quanto aos ângulos. Veja que os ângulos ali têm 3 lados iguais, então, nós teremos 3 ângulos iguais. Então, ângulos iguais, no caso, são ângulos, o que ali, você notando, são ângulos agudos. Então, ali você vai classificar em um triângulo acutângulo. No segundo, nós temos 2 lados iguais, tá? Temos um ângulo de 90. Então, apareceu um ângulozinho de 90, você já vai afirmar com certeza que é um triângulo retângulo. E ali você tem todos os lados diferentes. Veja que ali você vai ter a formação de um ângulo obtuso e outros 2 agudos, né? Então, você vai classificar em um triângulo obtusângulo. Bom, você não pode afirmar que se você pegar 3 medidas quaisquer,
ela vai formar um triângulo. Não. Existe uma condição de existência para que esse triângulo exista. Vamos observar aqui o exemplo. Nós temos um triângulo com 8 centímetros, 12 centímetros e 5 centímetros. O que você precisa saber? Você vai pegar o maior lado, que no caso é o 12, vai deixar ele ali no cantinho separado. E quando você somar as outras duas medidas, no caso o 8 e o 5, você tem que somá-los e a medida dele tem que ser superior a 12, tá? Então, 8 mais 5, 13. Então, a soma dos dois menores ângulos é superior a 12. Então, o triângulo vai existir. Resumindo, a soma dos dois menores lados tem que ser superior à do maior lado, né? Como eu coloquei embaixo, é possível construir um triângulo quando a soma de quaisquer dois segmentos for maior que o terceiro. Veja que ali eu também coloquei, né, a soma dos outros. Quando você soma 5 mais 8, dá 13. Então, ele supera o lado maior. Se eu somar 5 mais 12, dá 17. Supera o 8, que é o lado que eu não trabalhei. E se eu somo 8 mais 12, dá 20. Supera aquele outro lado lá. Então, de qualquer maneira, quando você soma as duas medidas ali, duas medidas dos menores lados, você tem sempre que obter o maior, né? Exemplos. Verifique se é possível construir triângulos medindo 20 centímetros, 10 centímetros e 8 centímetros. Então, eu vou pegar os dois menores lados, que é 10 centímetros e 8 centímetros. A soma deles dá 18. Então, ela não fica superior a 20. Portanto, não é possível formar um triângulo. Se você fosse tentar formar esse triângulo que você estaria montando, ele não iria fechar. Letra B. Vou pegar 20 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Então, quando eu somo 10 centímetros mais 10 centímetros, dá 20. E as medidas, quando você somar, elas não poderão ser iguais. Então, ali, impossível. Depois, 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Quando eu somo os dois menores, que é 10 e 15, dá 25. Então, fica superior a 20, portanto, é possível formar o triângulo assim. A segunda propriedade, aqui vai falar um pouquinho de ângulo, mas eu vou deixar para explorar, tá? No próximo videoaula, porque agora o nosso foco vai ser trabalhar realmente a condição de existência. Mas, só comentando a respeito da segunda propriedade, é aquela que vai falar para você que a soma dos três ângulos vai ser 180, foi onde ele colocou A mais B mais C igual a 180. E que quando você somar o A mais o B, veja que são os ângulos que estão opostos ao C, né? O A mais o B. Essa soma vai ser a mesma, tá, medida do xizinho que está ali fora. Então, essa é uma propriedade que nós vamos estudar posteriormente, mas para matar a curiosidade, sempre a soma desses dois ângulos que estão opostos, no caso ali o A e o B, né, que está oposto ao C, a soma desses dois vai resultar no valor de x que está lá fora do ângulo externo, tá? Posteriormente vamos falar melhor dessa propriedade de forma mais exclusiva. Exercício 1, para você falar se existe ou não um triângulo, tá? Nós temos as medidas 10, 8 e 7. Se eu somo 8 mais 7, vai dar 15, então é superior a 10, existe. Na letra B, eu vou separar o 8 e quando eu somo 4 mais 3 dá 7. Então, não é superior, então não existe. Na letra C, eu tenho 2, 4 e 6. Vou somar o 2 e o 4, que dá 6, né? Naturalmente, serão iguais, então não pode, não existe. Na letra D, vamos separar o 5 e quando eu somo 3 mais 4 dá 7. Então, existe porque a soma é superior. Na letra E, tem 3, 5 e 6. Então, você vai ficar com 3 e o 5 somando, que dá 8. E aí, vai superar o 6, então existe. F,
4, 10 e 5. Portanto, a soma vai ser 4 e 5, vai ficar menor. Então, concluímos que não existe. Bom, agora vocês deverão, tá, fazer os exercícios do livro de vocês, páginas 162, 163, 164 e 165. Neste momento, tem uma questão invertida, que é um desafio, na página 163. Não precisa fazer ela ainda, tá bom? Então, na página 163, só para ficar mais claro, você vai fazer questão 2 e 3, tá? Então, são essas 4 páginas, exceto o desafio por enquanto. Vamos lá, mãos à obra, galerinha!